Jesus, neste evangelho, vem nos avisar que vai lançar fogo sobre a terra e trazer divisões. Na verdade, Jesus fala do fogo que aquece o coração, o fogo de querer ser de Deus, o fogo de querer ajudar as pessoas. Por isso, ele gostaria que já estivesse aceso, já estivéssemos agindo, vivendo seus ensinamentos. Quando Jesus fala que vai trazer divisão, ele está falando dos seus ensinamentos, porque os seus ensinamentos dividem aquele que vive de acordo com este ensinamento dos que não vivem e não abraçam os ensinamentos e vivem de maneira diferente. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindo ao canal do Padre Tinaca. Eu me chamo Padre Tinaca, Justin Berry, e estamos realizando aqui nesse canal, por esse domingo, a reflexão dominical com os leigos, levando o Evangelho para as pessoas que necessitam mais. Conosco, aqui estão os convidados por essa semana, o Diácono Daniel e a Luísa. Sempre temos o nosso, o Marco Ferrão, que nos ajuda para fazer a reflexão do dia. Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Padre Tinaca. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente no nosso programinha semanal, dessa vez com convidados especiais, o Diácono Daniel, a senhora Luísa. Sejam bem-vindos. É um prazer e uma honra estar aqui novamente. Para vocês que nos assistem, quero deixar aí mais uma vez o nosso pedido, aí o nosso triplo C. Curta, compartilhe, comente esse vídeo, faça com que o nosso alcance seja maior, para que a palavra de Deus seja alçada a mais pessoas, né? Compartilhe aí o vídeo com seus amigos, seus familiares, né? O programinha de hoje está bem bacana, com bastante perguntas aí tiradas para vocês. Então, espero que gostem bastante. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Espero poder contribuir aí com a evangelização, com o evangelho desse domingo. E é uma honra mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês, conhecendo o diácono, vocês também. O padre já é conhecido meu. Eu estou muito feliz com essa participação. Bem-vindos mais uma vez. E como de nosso costume, vamos iniciar com uma oração inicial tão breve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
No evangelho deste domingo, Jesus continua seu caminho para Jerusalém, a cidade santa. Sua jornada, sua última jornada, está prestes a terminar. Ele disse a nós, seus discípulos, que vai a Jerusalém com um propósito: morrer, ser pregado numa cruz e ser crucificado. Ele diz às pessoas que o seguem que está angustiado até que isto seja realizado. Ele diz: vim para incendiar a terra, e como gostaria que já tivesse em chamas. Há um batismo com o qual devo ser batizado, e quão grande é a minha angústia até que seja cumprido. Aqui Jesus fala de sua morte iminente. Pode ser este o gentil Jesus falando às multidões? Como é estranho este Jesus, cuja missão consiste em fazer a paz e em reconciliar os homens com Deus, e entre eles, este Jesus que dirá aos seus apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. E eis que hoje ele declara: pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não, eu vos digo, eu vim trazer a divisão. Bom, primeiro devemos reconhecer que Jesus não pensava necessariamente segundo a lógica cartesiana. A sua mentalidade divina ignorava certas nuances, não tinha receio daquilo que nós chamamos de contradições. Na realidade, tal maneira de falar obriga-nos a ultrapassar as aparentes contradições, a encontrar o ponto central do nosso pensamento. Segundo os homens, a paz pode ser um equilíbrio do medo, uma ordem que o mais forte impõe ao mais fraco, como era a paz romana, imposta pelas armas romanas, pelo Império Romano, ou ainda a paz dos cemitérios. Ela pode ser também a obra da justiça, e esta paz já é bem mais difícil de se realizar. Quando fala de paz, Jesus não está falando da paz como nós a compreendemos muitas vezes. A sua paz não é dada como o mundo a dá. Ela ultrapassa os critérios humanos. A sua paz é a realidade. É o fruto do amor. Mas de um amor desconcertante pelas suas exigências. Amai os vossos inimigos. O amor que Jesus nos veio revelar e dar é o amor do Pai. Seu amor é abnegado. Não é apenas compartilhar e cuidar, como fazemos em nossos dias humanos comuns. O amor de Jesus é total. Doação total. Doação de si mesmo, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser. Sim, este é o tipo de amor que o mundo precisa. O amor de Deus, sua presença. Na medida em que aceitamos ir até aí, podemos entrever a paz segundo Jesus. Dito de outro modo, diante de Jesus, é preciso escolher. Ou acolher o seu amor, que faz saltar todas as nossas estreitezas, ou fecharmos-nos em nós mesmos pelo egoísmo ou pela indiferença. Na realidade, Jesus vem pôr a nu o nosso coração. Escolher a favor ou contra Jesus, inevitavelmente, fará surgir conflitos. E com isso, divisão. O fogo que Jesus traz à terra é o fogo do amor que desmascara as nossas recusas e, ao mesmo tempo, as purifica. E nós, católicos, nós que cremos em Deus, somos escolhidos e privilegiados para levar o amor de Deus, o amor divino, até os confins desse mundo. Somos portadores do dom de Deus ao seu mundo, o dom de sua presença entre nós, o dom do próprio Deus. Vocês se lembram da oração breve que começamos esse vídeo?
A oração que você provavelmente aprendeu ainda criança, talvez com seus pais ou com a professora de catecismo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Esta é a oração que Jesus faz. Ele ora ao Espírito Santo e ora a seu Pai. E devemos colocar nossos corações como Jesus incendiou o seu coração. E é isso que Jesus tem dito ao povo todo este dia. Ouça com atenção. Vocês, meus irmãos e irmãs, devem estar ardendo de amor, ardendo de zelo para incendiar o mundo, não para queimá-lo, mas para encher o mundo com a luz deslumbrante de Deus. E é por isso que Jesus está cheio de angústia. Que o amor divino que carregamos possa queimar como um fogo ardente, até cobrir e aquecer e encher toda a face da terra. Muito obrigado, Marco, por essa reflexão tão breve, mas profunda. Falar de Jesus, como você indicou aqui, falar de Jesus gera conflitos e assim a divisão. Então isso contradiz realmente o pensamento do mundo de hoje, porque a parte de Jesus é aquela parte que exige muito, né, das nossas virtudes, e o homem do mundo de hoje parece que está indo na linha diferente, né? Bem que fica a contradição nos pensamentos de Jesus. E o fogo também purifica, né? Eu gostei como que você ligou esse fogo com a oração que fizemos, né, no início desse vídeo, né? O fogo do amor de Jesus, aquele fogo que purifica, que nos deixa fazer a vontade de Deus, que nos deixa com aquele sede de Deus. Muito obrigado, Marco, pela sua reflexão, agradecemos. E a partir de sua reflexão e também do evangelho que acabamos de ouvir, vamos tirar algumas perguntas para que os nossos ouvintes possam entender bem o que realmente que Jesus está dizendo por esse domingo. Eu vou dirigir a primeira pergunta para a Luísa, ela vai explicar para nós. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso, devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Estas são as palavras de Jesus no início do evangelho desse domingo. O que realmente são este fogo e batismo? Pelo que eu entendi, Jesus, ele recebeu o batismo do martírio e estava ansioso para cumpri-lo, pois somente assim ele poderia enviar para nós o fogo do Espírito Santo. Está ouvindo, né? Enviar o fogo do Espírito Santo para viver este amor. Jesus cumpriu sua missão, padeceu, morreu, foi sepultado, mas ressuscitado. E nos enviou o fogo do Espírito Santo. Fogo que se mantém aceso dentro de cada um de nós para nos ajudar a viver as nossas diferenças. O fogo que não nos deixa parados. Fogo que ilumina, que aquece, que queima o nosso pecado, queima o nosso coração duro. O fogo do Espírito Santo que transforma a nossa vida. Quando uma pessoa experimenta o fogo do Espírito Santo, recebe o batismo de Jesus, essa pessoa ela muda completamente. Ela muda completamente o jeito de viver, de agir, de pensar, age de uma forma mais humanizada, menos egoísta, quando nós experimentamos, né? Então, ela é outra pessoa, uma pessoa transformada pela palavra. Muito bem, Luísa. Você acertou a pergunta mesmo. Você falou do batismo de que realmente é a morte de Cristo, né?
Eu gostei do pensamento do Cantalamessa, o Raimundo Cantalamessa, ele é o Cadial, ele falou desse batismo, né? Como a morte de Cristo na cruz. A cruz foi submersa na terra. E o fogo é o fogo que ilumina, que aquece o coração para nos deixar fazer a vontade de Deus. O fogo do Espírito Santo que ilumine, que traz a mudança. Muito obrigado por essa sua resposta. E agora vamos olhar na direção do nosso diácono Daniel, que ele está bem pronto para nos atender aqui. O diácono Daniel, com palavras que parecem duras, Jesus continuou: vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Como podemos entender essas palavras que saíram da boca daquele que é o príncipe da paz? Realmente parece ser um sinal de contradição, né? Essa fala de Jesus. E muitas vezes essa fala dele nos pega, deixa desconcertado. Porque como é que pode, ao mesmo tempo que prega a paz, fala de divisão? Só que a divisão, ela não faz parte do projeto de Jesus, nem do seu reino. Mas essa divisão, ela ocorre como uma consequência das nossas escolhas, das nossas decisões. A partir do momento que nós escolhemos servir ao reino de Deus, o reino anunciado por Jesus, nós teremos pessoas contrárias a essa decisão. Olhando o testemunho de Jesus, Jesus vai nos mostrar plenamente o que é o projeto de Deus. E aí eu tomo a minha decisão. Todos nós somos forçados a tomar uma decisão diante de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E essa decisão provoca, muitas vezes, divisões, até mesmo dentro da própria família. Nós encontraremos resistência dentro da família, no seu local de trabalho, as suas amizades, em todos os locais que você tiver algum tipo de relacionamento. Essas divisões irão aparecer, porque o Jesus, ele é um espelho, e esse espelho, ele revela o que cada um de nós somos. E diante disso, nós temos que compreender e nós temos que viver de acordo com aquilo que o reino de Deus está sendo manifestado. E diante dessa compreensão, ocorrem as divisões. Cristo foi até as últimas consequências na sua opção de vida. E ele nos convida agora a tomar essa decisão também. Nós estamos a favor ou contra a vida? Nós estamos a favor ou contra o evangelho? Nós estamos a favor ou contra o reino de Deus? Então, nós não podemos ficar indiferentes diante disso. Nós temos que fazer uma opção. Nós somos, na verdade, desafiados a fazer essa opção. E a opção sempre tem que ser a do reino de Deus. Mesmo que isso incomode as pessoas, mesmo que certas pessoas vão começar a nos olhar com outros olhares, mas nós não podemos virar as costas para o reino de Deus. Mesmo que isso cause hostilidade, mesmo que isso cause rancor, mas a prioridade sempre é Cristo, é sempre o reino de Deus. Muito bem, diácono Daniel, eu realmente gostei bem da sua resposta. A partir do momento que decidimos seguir a Jesus, sempre tem gente que vai estar contra a nossa decisão, né? Seja na família, no trabalho, entre os amigos. Sempre tem as pessoas que vão ficar contra a nossa decisão. Isso realmente é aquele problema que Jesus está dizendo aqui. E diante de tudo isso, desse tipo de divisão, a prioridade tem que ser Jesus, tem que ser o reino de Deus. Obrigado. E eu acredito que os nossos ouvintes estão, pelo menos, entendendo e realizando essa lição de Jesus que fala da divisão. Não é que Jesus vai trazer divisão realmente, é que a paz, a palavra de Jesus, que ele traz, que vai realmente separar o bem do mal. Isso realmente é a divisão. Bom, a terceira pergunta, o diácono Daniel continua, por favor. A verdade causará uma divisão e fará com que sejamos perseguidos e odiados por causa dela. Nas outras palavras, a verdade fará com que sejamos desprezados
ostracizado e ridicularizado, ferido, traído e até morto pelas mesmas pessoas que afirmam nossos irmãos e irmãs em Cristo e até na família. Qual conselho daria para os nossos ouvintes que talvez estejam tendo essas experiências? Realmente é uma situação bem difícil, né? Só quem passa por isso consegue entender o tamanho da situação. Primeiro, o conselho que eu daria é a pessoa ter muita força, muita fé, muita luz, ter muita compreensão, né? Compreender também o pensamento das outras pessoas que ainda não tiveram esse encontro com Cristo, com o reino de Deus, né? Porque nós temos sempre que superar e perseverar. Assim, e nós temos que sempre manter um espírito de oração. Esse é o mais importante. O espírito de oração, o espírito de serviço, para que o nosso coração sempre nos guie em direção ao reino de Deus. Porque esse é o maior tesouro que nós temos que buscar, é o reino de Deus. Não adianta ficar vivendo sempre em conflito, brigando. Vamos colocar em oração, continuar anunciando o reino de Deus com muito amor, mesmo diante dessas incompreensões, dessas perseguições. O importante, acima de tudo, é nunca desistir do reino de Deus. Mesmo se você estiver passando por todas essas situações, jamais renegar ao reino, jamais renegar a Cristo. Temos que superar esses conflitos e essas divisões, principalmente em família. A gente tem que procurar superar esses conflitos em família com muito diálogo, com o auxílio da fé em Cristo, com o diálogo fraterno, sabe? Deixar que esse amor nos transforme, que esse amor mude o nosso jeito de pensar, o nosso agir, permitir que o Espírito de Deus transforme a nossa vida, o nosso coração, colocar essas pessoas sempre nas nossas orações, para que elas também tenham esse entendimento e venham a fazer a decisão que nós tomamos hoje, que é a decisão de seguir a Cristo, é a decisão de seguir ao reino de Deus. Então, nós temos que colocar essas pessoas sempre em oração, para que elas também façam a mesma opção que nós. O importante é não nos afastarmos de Deus. A paz, ela tem que ser, de fato, a coisa mais concreta na nossa vida. Nós temos sempre que buscar a paz, o diálogo e o amor, mas nós nunca podemos deixar com que tudo isso nos afaste do amor de Deus, acima de tudo o amor de Deus, acima de tudo o reino de Deus, mas sempre temos que estar abertos à solidariedade, à compaixão, ao amor, ao diálogo, o amor fraterno, tudo isso sempre, mas sem nos deixar nos afastarmos do amor de Deus, do seu reino, que é a principal coisa na nossa vida. Muito legal, Diácono Daniel. Isso foi um conselho que realmente todo mundo tem que levar para casa, porque todo mundo, de vez em quando, de alguma forma, enfrenta essa dificuldade de ser um católico devoto, de ser um cristão de verdade do coração, e ainda, no mesmo tempo, em conflitos com os outros. E o Diácono falou que temos de ter um espírito de oração, um espírito de serviço, até ele destacou as outras qualidades aí. E, portanto, devemos permitir que o Espírito Santo nos inspire, nos guie, né? Vamos deixar tudo isso nas mãos de Deus. E o importante é não nos afastarmos de Deus. Isso é o mais importante de tudo, para que não nos afastamos de Deus. Eu conheço um padre na Nigéria que, desde o momento que ele decidiu ser padre, que decidiu ir para o seminário, os pais deles não concordaram. Eles disseram assim uma frase bem forte, que você só pode ser padre sob o nosso cadáver. E ele foi ordenado sob o cadáver dos pais dele, porque no dia da ordenação, os pais estavam indo lá para criar um problema, um conflito, e no caminho sofreram um acidente e morreram. Então, olha aí o seguimento de Cristo, que traz esse tipo de divisão bem dolorosa. Isto realmente não é o que a gente deseja, não é que Cristo que causou esse problema, foi realmente o ser humano, pelo seu livre hábito, que causou. Então, nós devemos concentrar para não perdermos o foco e deixarmos Deus agir
que realmente é o Espírito Santo que vai guiar, que vai tomar conta de tudo. Muito obrigado, diácono. E não sei se o Marco tem alguma coisa para dizer ou alguém tem alguma coisa para acrescentar, fica à vontade. Não, acho que tudo foi muito bem dito, padre, pela senhora Luísa, pelo diácono Daniel, né? A palavra de Deus que hoje nos é servida, né? Ela realmente nos convida a tomar consciência da radicalidade e da própria exigência da missão que Deus nos confia, né? Não há meios termos, como foi colocado aí, né? Deus nos convida a um compromisso, né? Para ser corajoso, coerente, né? Com a construção do novo céu e da nova terra, né? Essa é a nossa missão profética como cristãos, como católicos, né? Como disse o Daniel, né? É exatamente isso. A gente tem que superar todos esses desafios que a vida vão nos colocando com força no testemunho, na palavra do próprio Deus, né? Eu nunca os abandonarei, né? Você precisa acreditar na palavra divina, né? Persistir, importunar os céus, como dissemos nos outros vídeos, né? Buscar sempre por essa oração dentro da sua casa, dentro da sua família, com os amigos, na própria igreja, né? Se fortalecer cada vez mais a sua fé, seu espírito, principalmente nos momentos de dificuldade, não é pedir sempre, né? E tentar prevalecer sobre isso, esse espírito do reino, para buscar cada vez mais esse espírito, para que, quando você tiver que escolher entre Jesus Cristo e uma vida vã, você não precisar nem demorar muito, você saber que escolher a Cristo vai ser a sua salvação, é lá que vai estar o seu caminho, como bem colocado pelo Daniel, como foi explicado pela senhora Luísa, como colocado pelo padre Chinac, né? Então, acho que ficou bem claro esse programa nesse sentido, o pessoal deve ter entendido bastante, né? Então, acho que ficou tudo bem explicadinho aí nos mínimos detalhes, né? Muito bem, muito bem. Queremos agradecer aqui os nossos convidados por essa semana, a Luísa e o Diácono Daniel. A presença de vocês realmente enriquece o nosso programa. E agradecemos também o nosso, vamos dizer, o pregador, né? O pregador desse programa, o nosso irmão Marco, que com sua reflexão que inspira. Deus abençoe vocês e esperamos que sempre que a gente precisar de vocês, ou se vocês puderem recomendar a outra gente para combinar com a gente realmente vai agradecer isso. Obrigado. Eu agradeço as palavras gentis do Padre Chinaca, né? É sempre muito bom ouvi-las, é um grande amigo, né? Eu agradeço a presença da senhora Luísa, do diácono Daniel, de ter aceitado o convite aqui, nem pensou duas vezes, solicitei aqui se ele podia participar para nos ajudar, ele nem pensou duas vezes, falou que sim, que estava disponível, né? Uma pessoa sempre disponível aí para fazer a vontade de Deus, para falar sobre a palavra de Deus, ainda mais quando explicado o projeto para ele, se mostrou bem simpático ao projeto, quis participar. Então, Diácono Daniel, te agradeço imensamente, publicamente aqui, por ter aceitado prontamente o convite. Reforço as palavras do Chinac, se o senhor conhecer alguém que queira participar, assim como a senhora Luísa participou, né? Você vê, é um programa de leigos, dedicado para os leigos, para que os leigos também saibam o quão importante eles são para a igreja, o lugar deles na igreja, que é importante os leigos participarem da igreja, né? Que nós somos a igreja, né? Então, eu fico sem palavras mesmo pelo pronta aceitação do convite, te agradeço imensamente mais uma vez aqui de forma pública. Senhora Luísa, foi um prazer conhecê-la, agradeço também por ter aceitado. Padre Chinaca, obrigado pelas palavras gentis e agradeço a todos aí. Não se inscrevam em C, curtam, compartilhem e comentem o vídeo. Sempre que vocês comentam, a gente gosta aí, deixa suas perguntas que a gente faz outro vídeo depois para responder as perguntas aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, para mim foi um prazer
Foi uma nova experiência, porque refletiu o evangelho para criança, que eu sou catequista, né? Refletir o evangelho para criança é bem diferente. Hoje foi assim uma experiência fantástica, porque foi uma responsabilidade maior falar com gente bem experiente, né? Nossa, eu vi que a realidade é bem outra, mas foi gostoso, sabe? Aqueceu meu coração, o fogo do Espírito Santo aqueceu meu coração. Ah, legal. Olha, só para acrescentar, a Luísa, ela é a madrinha da minha ordenação diaconal, né? Ela e seu marido, né, como padrinho. E isso realmente ficou como algo que me liga com a família dela, né? Eu agradeço Olha aí que mais uma maravilha. vez a presença dela. E pode mandar um abraço para o pessoal aí, né, na Santa de Viges, também para a família, tá? Obrigado. Padre Tinaca é meu afilhado do diaconato, nosso filho, que eu e meu marido, nós acolhemos ele com filho aqui no Brasil. Muito bem. Eu também agradeço pelo convite, a participação. É sempre muito bom estar juntos, falando sobre a palavra de Deus, refletindo sobre o evangelho do dia a dia. Que bom que nós tivéssemos muito mais meios de comunicação falando da palavra de Deus, né? Levando esse evangelho, esse amor para todas as pessoas. E se Deus quiser, esse programa tende só a crescer e nós conseguiremos atingir um número muito maior de pessoas. No que depender de mim, pode deixar que eu vou mandar uma enxurrada de contatos aí para o Marco e ele vai estabelecendo aí os dias, porque tem muita gente da diocese aqui, ansioso da Diocese de Guarulhos, por falar também sobre os temas tão importantes como o Evangelho, a Palavra de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um. Obrigado, Diácono Daniel, e desde já agradecemos seu esforço de deixar crescer o nosso programa semanal. Deus abençoe. Amém. Irmãos e irmãs, vamos agora encerrar recebendo a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.